Sejam todos bem-vindos novamente ao canal DevCloud. E para continuar falando aqui sobre Cloud AWS, hoje eu gostaria de falar de um dos principais serviços de armazenamento aqui da AWS, que é o S3, né? Um serviço totalmente gerenciado, um serverless, que foi projetado exclusivamente para armazenamento de objetos. E aqui a gente pode considerar como objetos uma infinidade de tipos diferentes de arquivos, como por exemplo arquivos de áudio, arquivos de vídeo, backups, arquivos no formato texto, arquivos JSON, enfim, uma inúmera variedade de arquivos que é suportado aqui pelo S3 para armazenamento. É um serviço muito simples, né? Traz a simplicidade ali de fazer upload, download, tem todo o gerenciamento de segurança ali de acesso aos seus arquivos. É um sistema de arquivo, desculpa, é um serviço de armazenamento de alta disponibilidade, né? Ali multi-AZ, multi-regiões, enfim, possui várias filters ali que faz dele um excepcional serviço de armazenamento. Então hoje a gente vai falar um pouco dele, eu vou começar falando aqui, já mostrando ali no console para simplificar o entendimento e a gente vai perceber como é simples usar o serviço, né? Então ele tem simples até no nome, né? Aqui o Storage Simple Service, né? Por isso ali o S3. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos abrir o S3 aqui, eu estou no meu console, ou eu posso vir aqui nos recentes ou procurar aqui também, né? S3, para quem não estiver aparecendo, a gente vai ter o serviço aqui. Então vamos abrir ele aqui e vou falar aqui algumas características do serviço e aí a gente pode trabalhar ele aqui. Eu aqui tenho alguns buckets, né? Que eu fiz alguns testes aqui, para quem não utilizou vai estar vazio aqui, né? Mas aqui é a área onde eu faço o gerenciamento dos buckets que eu tenho aqui na minha conta. Bom, começando a falar do S3 um pouco, o S3, então, como eu falei, é um serviço de armazenamento onde a gente pode armazenar objetos e esses objetos eles podem ter vários formatos. E então o S3 ele tem uma forma de a gente pode gerenciar esses objetos como eu estou fazendo via console. Nós podemos também fazer isso via o CLI, né, o client ali, e podemos fazer também isso via SDK, que é bastante comum quando a gente cria aplicações, e ali tem várias linguagens que tem ali os SDKs da AWS para comunicação, por exemplo, Java, Python, .NET, Node.js, enfim, entre outras, através de chamadas de API. Nós conseguimos fazer upload, downloads, criação de bucket, enfim. Todas as ações de API que o S3 disponibiliza, ela é possível ser feito nessas maneiras que eu citei aqui, por esses meios. E aqui no console a forma visual, né, mais fácil da gente ter aqui uma interface web para poder interagir com o S3. Bom, e como é que funciona basicamente o S3? O S3 ele é um serviço global da AWS, né? Mas quando eu faço a criação de um bucket, que é a unidade de armazenamento que eu irei utilizar, nós temos que definir uma região para esse bucket, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou vir aqui no Criar Bucket. Agora, a gente pode escolher entre aqui um bucket de propósito geral e aqui também em formato de diretórios, né? Tem até uma observação que a AWS permite, nos deixa aqui para orientar qual é a recomendação para esse diretório, mas eu vou começar aqui com um bucket de propósito geral. E lembrando, pessoal, que esse bucket ele precisa ter um nome único em toda a região, senão ele vai nos avisar que já existe. Por exemplo, eu vou tentar utilizar um nome aqui, teste eu acho que eu já tenho, mas só para vocês terem uma ideia, eu vou voltar aqui, eu vou pegar, por exemplo, esse aqui, ó, DevCloud Demo, é um bucket que eu já tenho, então vou entrar na criação dele aqui e vou colocar. Então aqui a gente pode definir várias propriedades. Então aqui o nome do meu bucket, ela deve ser exclusivo de maneira global, corrigindo, eu falei em regional, mas de maneira global, né? E aqui tem as regras disso. Aqui eu tenho propriedades desses objetos, que são as Access Control List, né? São formas de controlar o acesso a esse bucket, né? Aonde eu vou configurar algumas coisas, mas é recomendável a gente começar a desabilitar, porque toda a segurança do S3 ela também está relacionada com o IAM, que é o serviço principal de gestão de segurança na AWS, e ali dentro é onde eu faço a configuração das minhas policies, né? E aqui eu tenho policy por bucket, é onde eu vou configurar as minhas permissões.
Então, por default, ele deixa desabilitado, mas eu poderia habilitar também, é algo que não é tão utilizado mais hoje por causa das policies, né? Aqui eu tenho a configuração de bloqueio. Por default, esse bucket ele começa bloqueado para acesso público. Então, se nós tentarmos acessar esse bucket através da uma URL que ele vai gerar, nós não iremos conseguir com essa opção marcada por default, mas naturalmente isso é configurável, né? Isso aqui é uma questão de segurança, por isso que a AWS já inicia com bucket bloqueado aqui o acesso público, mas nós podemos configurar, né? É sempre recomendável utilizar maneiras de segurança ao invés de expor diretamente o bucket, mas se for uma necessidade e tiver ali planejamento com relação a risco, é possível liberar esse bucket, né? Então vamos deixar por enquanto assim. O bucket também ele fornece o que eles chamam de versionamento, que é um objeto, ele pode ser versionado. Isso é interessante para quando eu preciso fazer um controle de versão, onde eu não posso perder as versões, né? Então, quando eu ativo esse versionamento, cada vez que esse objeto ele sofre algum tipo de alteração, vai ser criada uma versão nova. Enfim, ele tem ali sua finalidade para isso. Vai criar várias versões do mesmo objeto, né? Isso é interessante para determinados tipo de situação. Por exemplo, se estiver utilizando o bucket para versionar um código, que eu preciso criar versões nele. Então, esse é uma opção interessante. Aqui nós temos o tagueamento, né, a fim de identificar esse bucket, né, para algum tipo de controle de custo, por exemplo, entre outras coisas. Também por policy, a gente consegue fazer políticas de acesso via tags. E aqui a criptografia padrão, né? Então, como todos os outros serviços, o S3 também é totalmente integrado com o KMS, né, o serviço responsável pelo gerenciamento de chaves. E aqui a gente pode definir se a gente quer criptografia por default ou não. E aqui ele fornece alguns tipos de criptografia diferentes, né? Então não vou entrar a fundo nesse assunto por ser um assunto relacionado à criptografia, mas basicamente ele traz aqui a chave gerenciada pela AWS e também eu posso utilizar a chave gerenciada pelo cliente e também podemos definir uma maneira de fazer criptografia em trânsito, né? Que é quando o objeto sai do cliente, que pode às vezes estar fora da AWS, ele é criptografado até chegar aqui no meu bucket e é armazenado de forma criptografada, né? Que chamaríamos isso de é conhecido como criptografia em repouso. E aqui também tem aqui uma informação de chave do bucket, né, que é o SSE KMS, que é a chave padrão. Ele traz algumas descrições aqui, a gente pode ativar ou desativar. Temos aqui algumas configurações avançadas, né, bloqueio de objetos, aí ele tem uma pequena descrição aqui, né, que é onde esse objeto fica bloqueado por questão de segurança, né, e aqui ele até descreve, para ajudar a evitar que o objeto seja excluído ou substituído por um período fixo. É como se fosse vamos imaginar um cofre para proteger objetos. Então, por exemplo, eu posso ter logs transacionais, por exemplo, de operações financeiras, como exemplo aqui. Então, eu não posso permitir que esses objetos sejam excluídos por um determinado período de tempo. Isso aqui é uma forma de fazer isso, ele me ajuda a proteger. Então, vamos salvar aqui. Eu vou desativar essa opção aqui, eu vou deixar por default. E vou criar o meu bucket. Existem outras configurações, pessoal, que a gente pode configurar de maneira diferente, mas essas aqui é suficiente para a gente começar. Ele não criou o bucket, vocês vão perceber que aqui ele vai dar a mensagem, precisa ser único. Então eu vou colocar aqui um nome exclusivo, né? Como eu tinha falado, aquele nome eu já tinha, DMS3, por exemplo. Ele também está dizendo que já foi usado, DMS3 vídeo. Acho que esse aqui eu não tenho. Então eu vou pedir para criar o meu bucket aqui. Ele já está criando, é bem rápido. E pronto, já criou o meu bucket, já está criado, eu já consigo trabalhar com esse meu bucket. E eu estou aqui no norte da Virgínia, né? Porque ele vai direcionar para essa conta aqui. Eu falei da questão de escolher o bucket, mas na verdade aqui eu nem preciso, porque ele automaticamente ele já puxa da minha região aqui. Se eu estivesse criando isso via API, pessoal, aí sim é necessário a gente dizer qual vai ser a região onde vai residir esse meu bucket, né? No caso aqui eu não tenho necessidade porque eu estou logado via o console, ele já pega por default aqui a região. Então aqui eu tenho o meu bucket, vou abrir ele aqui. Vocês podem ver que é uma interface muito simples, né? Aqui eu tenho nenhum arquivo, ele já está pronto aqui para poder a gente começar a fazer, adicionar arquivos nele. Então eu tenho outras propriedades aqui, eu tenho bastante informação, algumas daqui nós conseguimos visualizar. Eu tenho RN, que é o nome do recurso aqui, do próprio bucket, que eu vou utilizar nas chamadas de API, nas minhas policies dentro da AWS.
Aqui, como eu falei, a questão do versionamento, a gente pode mexer nisso depois, está desabilitada, a criptografia. E aqui entra algumas das coisas interessantes do S3, que seria um pouco mais avançado, né? A questão da configuração do Intelligent Tier, aqui questões de eventos do CloudTrail, notificações de eventos, a integração com outros serviços, né? Aqui cita o Event Bridge, Transfer Acceleration, para acelerar as transferências de download e upload, o bloqueio de objeto que a gente comentou, e o pagamento pelo solicitante. E uma das principais funções que é muito utilizada no S3 é a hospedagem de site estático. Bom, pessoal, esse vídeo era isso, era mais para dar um overview aqui, existe mais detalhes, mas para o vídeo não ficar extenso eu vou encerrar esse e vou fazer um outro, e aí a gente vai falando ali das propriedades do S3, o que é bastante importante conhecer, tanto para uso quanto para fins de certificação, beleza? Então eu espero que tenham gostado e até a próxima.